Oi, estamos mais uma vez empenhados em explicar alguns aspectos do pensamento platônico dentro dessa série dedicada à ética e como a ética e o conhecimento irão se mesclar na antiguidade, na sociedade grega. Da vez passada nós explicamos a motivação do platonismo, tentamos explicitar porque Platão necessita da divisão de dois mundos, porque ele instaura o mundo transcendente das ideias, movido pela intenção de julgar as pretensões dos seres que habitam a cidade. No encontro de hoje nós iremos trabalhar aspectos da teoria do conhecimento de Platão, movidos pela intenção de elucidar a singularidade da sua erótica, a singularidade da sua teoria do amor e como Platão intervém no panteão grego com uma novidade no que diz respeito à ética e à problematização moral dos prazeres pela via do amor. Vou utilizar para estabelecer esse comentário e deixá-lo bem fundamentado para vocês 3 diálogos platônicos. O primeiro diálogo se chama o Fedro, o segundo diálogo se chama o Menon, o terceiro diálogo, que no meu entendimento é o mais importante para a gente poder entender o verdadeiro amor, o amor platônico, aquilo que Platão legou à história da humanidade ao explicitar pela primeira vez na história do pensamento o ser do amor. O banquete é o diálogo que nós iremos finalmente tratar ao longo dessa breve exposição. Começarei trabalhando o problema do conhecimento. O conhecimento visado por Platão é o conhecimento das ideias, que Platão sustenta que a alma teve. Ele sustenta que a alma teve esse conhecimento porque ele trata a alma como imortal. O problema do conhecimento em Platão vai se vincular à rememoração disso que a alma imortal contemplou. E no Fedro ele explicita a teoria da alma imortal dele para narrar um mito. Mito este que irá fundamentar toda a teoria do conhecimento pautada no verdadeiro amor. Dito isso, vamos tentar, com uma certa objetividade, explicar o mito, explicar a teoria da alma imortal em Platão, como essa teoria da alma imortal vai aparecer no mito, explicar o problema do que ela contemplou e esqueceu ao nascer e a necessidade de rememorar que irá justificar a hipótese de um verdadeiro amor. Platão, como vocês já sabem, concebe a alma humana como imortal. Ele diz que a alma é constituída por 3 partes. Essa parte superior, Platão irá chamar de razão. Há uma parte inferior, que em Platão é o desejo, havendo uma parte intermediária, que é a coragem, situada entre a razão e o desejo. Ao dizer da alma imortal que ela é constituída por 3 partes, razão, coragem e desejo, Platão também vai dizer que uma alma nobre, uma alma ativa, é constituída de tal maneira que nela a razão governa o desejo, sendo o desejo a parte inferior da alma, por ser ele extremamente sensual. Ao apresentar a alma imortal constituída por 3 partes, Platão é movido pela tentativa de justificar, tá certo? O conhecimento do mundo das ideias através
de uma teoria da contemplação, onde nela ele diz que a alma viu alguma coisa que foi ofertada pelos deuses por intermédio de um cortejo. Como assim? Platão sustenta, nesse diálogo chamado O Fedro, que a alma imortal já existia antes da sua existência corporificada, encarnada num determinado corpo. A teoria dessa alma imortal em Platão é uma teoria transcendente, transcendentalista. Platão sustenta que antes da alma se encarnar, e ele vai ter que explicar porque ela se corporificou, a alma coexistia com os deuses numa região supraceleste, o mundo das ideias, e ao lado dos deuses nessa região supraceleste, o mundo das ideias, elas foram convidadas certa vez para contemplar o mundo das ideias, sendo acompanhada pelos deuses. Nesse momento em que Platão precisa justificar o passeio das almas, o cortejo dessas almas que acompanham os deuses pela planície das ideias, o mundo verdade, Platão assimila a alma a uma carruagem alada. Vai dizer que essa carruagem alada é constituída por um cocheiro, evidentemente que no mito o cocheiro é a razão, e 2 cavalos. Um cavalo que é um cavalo branco. O cavalo branco é descrito no mito como sendo a coragem, e um cavalo mais ou menos sensual, um cavalo de estirpe ou raça inferior, que o Platão irá chamar de cavalo negro. O cavalo negro é o desejo. Resumidamente, no mito do cortejo das almas, do passeio das almas, a alma é constituída por razão, coragem e desejo. A razão, enquanto cocheiro, deve guiar a alma. E no momento em que o cortejo ocorre, no mito, os deuses convidam as almas para passearem na planície da verdade, na planície das ideias, o mundo verdade já descrito por nós no encontro anterior, e as almas seguem os deuses que estão ofertando a elas a possibilidade de contemplar o mundo verdade. Essa ideia de contemplação em Platão é de extremada importância para nós. A tarefa de tais almas, quando contemplam o mundo verdade, é poder fazer com que a razão esteja em contato direto com as ideias, contemple essas ideias através desse passeio e que elas estejam, de certa forma, seguindo as regras ditadas pelo cortejo, regras estas que foram ofertadas pelos deuses. Durante o cortejo, a razão vai contemplando todas as ideias que constituem o mundo eterno das ideias em Platão. Dentre as ideias contempladas, uma chama a atenção do cocheiro, que é a ideia de beleza. Acima de todas as ideias existe, no horizonte da planície das ideias, a ideia de bem. Qual a função do mito? Justificar mitologicamente que as almas contemplaram o mundo das ideias antes dos indivíduos nascerem, mostrar por intermédio desta contemplação que vai existir entre as almas uma diferença, porque algumas almas vão contemplar todas as ideias, outras almas não irão contemplar todas as ideias, e existem almas que irão contemplar pouquíssimas ideias. Essa diferença ocorre graças ao grau de indocilidade do cavalo negro, que é o desejo. Por exemplo, uma alma sábia
tem o cavalo negro completamente adestrado, e quando o cavalo negro está adestrado, o cocheiro, que é a razão, contempla o mundo das ideias. Isso deve perfeitamente deixar os deuses felizes, contentes com tais almas, mas existem certas almas que não têm o cavalo negro completamente adestrado, porque ele aparece durante o cortejo de uma forma mais ou menos indócil, que vai desviar a atenção do cocheiro, que deveria estar contemplando o mundo das ideias, para impedir que o cavalo negro desvie a rota da alma concebida como uma carruagem alada. Ou seja, quando uma alma tem um cavalo negro pouco indócil, ela contempla coisas, mas tem que desviar a atenção para puxar o cavalo negro para a rota e seguir contemplando o mundo das ideias. Quando uma alma tem um cavalo negro mais indócil, ela vai contemplar menos ideias, porque a atenção do cocheiro vai estar voltada para a tentativa de adestrar o cavalo negro e impedir que a rota traçada pelos deuses seja consumada. Só que quando uma alma tem um cavalo negro muito indócil, por favor, essa alma não terá visto quase nada, porque o cavalo negro indócil, cavalo sensual, vai ter desviado completamente a atenção do cocheiro. Ao término do cortejo, os deuses ficam irritados com tais almas. Ao término do cortejo, uma vez irritados com tais almas, eles decidem punir essas almas. A irritação, cumpre lembrar, tá? Ocorreu graças à perturbação que essas almas estavam introduzindo no cortejo, estavam introduzindo no passeio pela planície das ideias, perturbação essa que é atribuída à imprudência do cocheiro de não ter devidamente cuidado do adestramento do cavalo negro. É o cavalo negro, com seus graus de docilidade, que vai causar perturbação no passeio das almas. Graças a essa irritação, os deuses decidiram punir tais almas. Puniram todas as almas, desde as almas mais elevadas, que têm um cavalo negro um pouco mais adestrado, às almas menos elevadas, que têm um cavalo negro extremamente indócil. E o castigo dos deuses, a punição dos deuses, consistiu em fazer com que tais almas retornassem à terra. Por quê? Porque é na ordem do tempo que a gente tem que demonstrar a capacidade de adestrar ou não o nosso cavalo negro para domar o desejo, colocando o desejo sob o domínio da razão. Essas almas, uma vez punidas, são remetidas de novo à esfera terrestre e, quando encarnadas, vão coincidir exatamente com a gestação dos seres terrestres, e tais almas, mais ou menos indóceis, irão esquecer tudo aquilo que elas contemplaram. Quer isso significar que em Platão o nascimento coincide com o esquecimento de uma contemplação primeva que ocorreu na eternidade. As almas esquecidas serão graduadas, olha só, pela sua capacidade de relembrar as ideias que foram contempladas. Outras serão vistas por não terem devidamente essa capacidade num nível mais elevado, e as almas totalmente sensuais serão vistas como almas inferiores, que vão necessitar do auxílio dessas almas superiores para serem conduzidas à rememoração que ocorreu nesse mundo das ideias, a partir dessa contemplação do mundo verdade. O mito em Platão é muito claro, ele é uma narrativa que fundamenta a contemplação da verdade,
A ideia do mito é dupla, mostrar que o que buscamos no presente já assistimos na eternidade, e nossa tarefa no presente é rememorar a partir de uma determinada ocasião aquilo que nós contemplamos, mas a função do mito também é outra. E essa outra função do mito tem que ser esclarecida para que a gente compreenda fundamentalmente o problema que está apresentado nesse diálogo magistral chamado Fedro. Ao falar de almas que viram muito, almas que viram pouco, almas que viram quase nada, Platão está estabelecendo uma hierarquia entre os seres vivos, onde nesta hierarquia ele está visivelmente privilegiando a alma do filósofo, visivelmente depreciando a alma dos seres humanos que possuem um apetite, um desejo extremamente indócil, um cavalo negro completamente irracível. O mito do passeio das almas é um mito que cumpre com uma finalidade platônica. Qual finalidade? Avaliar os seres humanos pelo grau de docilidade do cavalo negro, avaliar as almas dos seres humanos, olha só, pelo nível de adestramento em que elas podem se apresentar no plano sensível, tá? No qual nós nos encontramos inseridos. Cabe lembrar que, sendo um mito, ele está todo enraizado, tá, na crença de um mundo transcendente. O Platão está introduzindo nitidamente uma avaliação das pretensões sensíveis por intermédio desses modelos inteligíveis. Cabe lembrar que o mito cumpre a função de dar ao próprio Platão condições de avaliar as pretensões dos seres humanos, seguindo o critério da melhor alma e da pior alma. Dentro dessa perspectiva, a gente pode dizer que a teoria do conhecimento do Platão está totalmente misturada com a problematização ética que o Platão introduz a partir da sua avaliação moral. O fato é que, quando as almas se encarnam, se incorporam nos corpos, elas esquecem completamente tudo o que elas contemplaram. E ao longo da vida elas vão ter que encontrar meios para poder rememorar aquilo que elas contemplaram, estando essa rememoração voltada para a esfera de uma rememoração involuntária, que supõe no presente uma ocasião para que a rememoração possa se desencadear. Essa teoria da rememoração em Platão é famosa, ela vem exposta num outro diálogo. Esse diálogo se chama O Mênon. No Mênon, o problema que motiva o diálogo é saber se a virtude pode ou não ser ensinada, e Platão vai sustentar no diálogo, através de Sócrates, a ideia de que aquilo que a gente pretende conhecer, de alguma maneira a gente já viu e necessita rememorar para trazer de novo à consciência. Eu nunca poderia buscar a virtude se eu não tivesse, de alguma forma, uma ideia de virtude. Uma vez que ao encontrar a virtude, eu só sei que ela é virtude porque, de alguma forma, eu já sabia o que buscava. Se de alguma forma a gente sabe o que busca, e é por isso que a gente sabe quando encontra que a gente está certo, está de posse da virtude, todo o problema do Mênon é saber de que maneira a gente sabe o que a gente busca e como a gente sabe, ao encontrar o que busca, que a gente encontrou exatamente aquilo que a gente pretendia encontrar. Um tanto complicado, mas que eu tento simplificar dizendo: se a alma contemplou o mundo das ideias, e dentre as ideias contemplou a ideia de virtude, contemplou a ideia de beleza, contemplou a ideia de justiça, essas ideias são postas por Platão como presenças brutas na esfera da reminiscência, tal como ela vai ser problematizada no Mênon.
O que se encontra em questão é saber como a alma pode rememorar aquilo que ela contemplou a partir de uma ocasião específica. É aqui que a teoria da rememoração platônica vai ganhar um acento todo especial. Ela será conhecida na história do pensamento filosófico como teoria da reminiscência. Na teoria da reminiscência, Platão sustenta que a verdade buscada se encontra no plano sensível, perdida num passado este que foi no inteligível vivido na instância de um presente eterno. E que no plano sensível, essa memória, olha só, imemorial de algo que a alma contemplou, só pode ser resgatada por intermédio de ocasiões específicas, onde nessas ocasiões específicas o processo de reminiscência seja desencadeado. Desencadeado por intermédio de alguma coisa que fosse o sujeito a rememorar para além das suas intenções habituais. Trata-se, de certa forma, de uma memória involuntária, onde a rememoração, isto é, a reminiscência, vai supor ocasiões para que ela possa ser acionada a partir de tais ocasiões e para que o ser humano possa relembrar aquilo que ele contemplou. Ponto. Feito esse percurso, tendo justificado a contemplação do mundo das ideias, é preciso agora que nós nos reportemos a tais ocasiões. O que está em questão, aparentemente, é o acesso ao mundo das ideias, acesso esse que a alma teve quando contemplou o mundo das ideias, no famoso mito do cortejo das almas, do passeio das almas pela planície das ideias, ocasiões estas que vão ser incorporadas na teoria do conhecimento em Platão, que vai ter, evidentemente, olha só, uma modulação ou, se vocês quiserem, um entrelaçamento com uma ética do cuidado de si, do adestramento de si, inseparável do processo de rememoração, que eu aqui vou definir como a rememoração involuntária. Quais são as ocasiões que vão dar à alma condição de rememorar aquilo que ela contemplou? Platão dirá, são duas. A primeira ocasião virá por intermédio do discurso, da prática de linguagem, uma linguagem dita verdadeira, essa via do discurso, essa via da discursividade, a gente pode apresentá-la como sendo a via da dialética. A dialética seria, em Platão, a arte das questões e dos problemas. A segunda ocasião ocorreria por intermédio da experiência do amor. A experiência do amor dará a Platão, por intermédio do Sócrates, a condição empírica para que uma rememoração ou uma reminiscência possa ser desencadeada, fazendo com que a alma venha relembrar aquilo que ela contemplou na ocasião em que passeou pela planície da Aletheia. Bom, essas duas ocasiões, ou se vocês quiserem, esses dois procedimentos não estão separados um do outro. O problema que os dois procedimentos perseguem ou possibilitam, para sermos mais precisos, é o problema da reminiscência. Reminiscência esta que consiste na contemplação da verdade. Há, não obstante, uma diferença técnica entre os procedimentos,
que eu gostaria de rapidamente explicar antes de chegar ao procedimento que a gente está pensando aqui, que é a ocasião amorosa e aquilo que o amor pode desencadear de favorável, dando ao homem a possibilidade dele relembrar a verdade. Platão apresenta um método. Platão, nos diálogos dele, em quase todos os diálogos, ele faz com que esse método compareça por intermédio da atividade de Sócrates. Sócrates, nos diálogos de Platão, é o principal personagem, talvez o grande personagem conceitual de Platão, porque ele toma para si a tarefa de defender as ideias do Platão e combater um certo discurso que no platonismo vai ser identificado com a opinião. Sócrates aparece tanto nos diálogos aporéticos quanto nos diálogos metafísicos, com a função primeira de combater as opiniões dos interlocutores, e usa o procedimento dialético para poder esvaziar tais opiniões e, no esvaziamento de tais opiniões, forçar os interlocutores a pensarem alguma coisa que eles não pensariam quando se encontravam devidamente envolvidos numa troca de opiniões. Vejamos de uma maneira um pouco detalhada esse procedimento, porque ele é importante, inclusive, para que a gente possa fazer uma reflexão mais amplificada quando nós estivermos trabalhando o problema específico do amor, que é talvez o problema priorizado na nossa série. Por exemplo, nos diálogos aporéticos de Platão, quase todos os diálogos, os interlocutores de Sócrates estão debatendo alguma coisa sem necessariamente refletir o ser da coisa que está sendo posta em debate. Há diálogos, por exemplo, onde os interlocutores querem saber qual é o ato mais corajoso, qual é o ato menos corajoso, e um dá uma opinião que irá se contrapor à opinião do outro, porque um vai dizer que ser corajoso é ser capaz de executar tal façanha, o outro vai dizer que ser corajoso é ser capaz de executar uma outra façanha. Quando eles competem em tais façanhas, eles vão dizer: essa atividade exige mais coragem do que aquela. E Sócrates intervém no diálogo com a seguinte pergunta: antes de entrar em debate para saber quem é mais ou quem é menos corajoso, é preciso saber alguma coisa que vai estabelecer o fundamento de uma boa discussão. E formula, nessa circunstância, a famosa questão: o que é a coragem? Isso está num diálogo chamado Lax. Num outro diálogo, a questão é: o que é a virtude? Num outro diálogo, a questão é: o que é a beleza? E reparem, essa questão funciona no método como uma verdadeira questão que dramatiza, por um lado, tá certo? Todo um procedimento de busca do verdadeiro, eliminando, por outro lado, todo e qualquer procedimento que possa ser resolvido na esfera da discussão, isso é, da opinião. Assim, quando Sócrates pergunta o que é a coragem, o que é a justiça, o que é a virtude, nos diálogos platônicos, essa pergunta de Sócrates vai funcionar como uma questão endereçada ao ouvinte, fazendo com que o ouvinte se cale por nunca ter posto a questão nesses termos e nunca ter definido a coisa que está sendo questionada. Assim, por exemplo, quando Sócrates pergunta o que é a virtude, ele está exigindo do interlocutor uma definição de virtude e está dizendo que é pela definição de virtude que você vai conhecer a essência da virtude e por isso mesmo, ao ter tal conhecimento, vai ser capaz de encontrar um critério veraz que lhe dê a possibilidade de dizer que tal ato é mais virtuoso do que outro.
Só que a maneira como Sócrates pergunta o que é a virtude e o que é a coragem, tá? Essa maneira de perguntar produz um efeito imediato no interlocutor. Qual o efeito? Leva o interlocutor a admitir que ele não tinha um critério lógico, ontológico, para sustentar a discussão. Que ele estava sustentando a discussão tão somente pautado na opinião, e no momento em que Sócrates começa a fazer a pergunta e procede depois da pergunta com uma série de interrogações irônicas, ele vai esvaziando a opinião do outro e levando o outro a uma certeza aparente de que ele não sabe perfeitamente aquilo que ele está dizendo, na medida em que ele está emitindo tão somente opiniões. Esse procedimento é famoso. Sócrates diz que ele herdou da mãe. Ele, de alguma maneira, chamou tal procedimento de maiêutica, a arte do parto, porque a mãe de Sócrates era uma parteira. E que ele vai dizer que a diferença entre o procedimento dele e o procedimento da mãe é que a mãe fazia nascer no corpo, já que ela era uma parteira. Ele faz nascer no pensamento, ao esvaziar o pensamento do homem, tá? Das opiniões que costumam preenchê-lo. Como mestre da maiêutica, Sócrates quer levar a opinião à admissão da sua ignorância, quer levar o homem da opinião à constatação de que ele não sabe o que ele está dizendo, quer fazer com que o homem da opinião constate que ele não está sabendo absolutamente nada do que ele está proferindo e que a palavra por ele proferida é uma palavra sem a fundamentação do logos, porque na opinião a gente não pensa, a gente apenas troca pontos de vista. Como mestre da maiêutica, Sócrates quer esvaziar a opinião. Como mestre da maiêutica, Sócrates quer fazer com que a opinião do homem não se sustente, fazer com que o ser humano consinta de que ele não sabe absolutamente nada daquilo que ele está dizendo, e esse esvaziamento da opinião, paradoxalmente, faz com que o ser humano admita que ele nada sabe, ao mesmo tempo em que force o ser humano a pensar alguma coisa que talvez ele saiba, mas que ele não tem alcance por intermédio da opinião que está se interpondo entre, tá, o que ele diz e a verdade que ele pretende conhecer. Brilhante. A dialética, como arte das questões e dos problemas, é um procedimento que visa, por um lado, mostrar ao outro que ele não sabe o que ele está dizendo. Sócrates se comporta nesse momento, tá, como um mestre da maiêutica que empurra o outro à admissão da sua ignorância. Muitos interlocutores indignados perguntam a Sócrates: e aí, meu querido, já que você está mostrando que a gente não sabe o que está dizendo, me diga você o que é a verdade que a gente precisa procurar. E aí o Sócrates sai com uma frase enigmática, onde ele diz ao outro: olha, eu sei que nada sei e por isso penso. Quando vocês dizem que sabem tudo, vocês não estão pensando nada. Eu só descubro a esfera do pensamento ou da reminiscência quando eu admito que aquilo que preenche a minha mente na ocasião presente pode ser, primariamente, tão somente opiniões. A ideia é clara, né? Só sei que nada sei, por isso penso, deve significar: atravesse o véu da opinião para encontrar a verdade. Atravesse o véu da opinião para encontrar a verdade, através de um procedimento dialético, onde nesse procedimento dialético o Sócrates se coloca como mestre da verdade, bombardeando o interlocutor de perguntas e fazendo o interlocutor pensar, pela admissão de que ele não estava pensando, porque estava emitindo tão somente opiniões.
Esse procedimento é extremamente divertido, não deixa de haver aí uma ironia socrática nesse primeiro procedimento frente aos homens de opiniões. O Platão, de alguma forma, está instaurando para ele uma divisão entre um verdadeiro conhecimento, um logos da verdade e a doxa. Essa diferença entre doxa e opinião que atravessa os primórdios da filosofia, de alguma forma, ela é realocada em Platão. E Platão está defendendo aí, tá, a possibilidade de um conhecimento verdadeiro, onde nesse conhecimento verdadeiro o ser humano possa ter acesso à verdade, que aí no mito se justifica pela contemplação da alma no momento em que ela estava passeando pela planície da Aletheia. No plano sensível, a dialética como a arte das questões e das perguntas ocorre nesse momento de disputa. Nesse momento de disputa, o procedimento inicial consiste em esvaziar a opinião para forçar o pensamento a encontrar a verdade perdida. E aí, Sócrates vai proceder como mestre da ironia, bombardeando o interlocutor de perguntas, para forçar o interlocutor bombardeado de perguntas a entrar em contato à verdade por intermédio da teoria da reminiscência. A função do mestre da maiêutica é forçar o outro a pensar por intermédio da palavra dialética, que tem, consequentemente, um duplo efeito, pois consiste, num primeiro tempo, em esvaziar as opiniões, para forçar o pensamento pela via de um movimento ascensional a encontrar a verdade. A dialética aparece aqui como a arte das questões e dos problemas. A dialética, como procedimento de questões e de problemas, é uma via de acesso à verdade. Nessa via de acesso à verdade, o Platão constrói uma teoria do conhecimento onde ele vai falar de verdades matemáticas, onde ele vai falar de acesso às ideias pela via de uma intuição, onde ele vai falar de acesso a um bem que seria, dentre as ideias, a ideia por excelência. Essa dialética dar acesso à verdade por intermédio de um processo ascensional, onde nesse processo ascensional eu vou me livrando das opiniões para encontrar a verdade em mim por intermédio da reminiscência. Daí o papel de Sócrates como mestre da verdade, daí o papel de Sócrates como aquele que deve provocar no outro a busca da verdade por intermédio da razão, isto é, a busca da verdade por intermédio da reminiscência. O segundo procedimento, que está sendo preparado agora, nesse momento, é o amor. A ocasião desse procedimento, ou seja, o procedimento que eu aqui assinalo é a ocasião em que o processo é deflagrado na mente, ocorre por intermédio do amor. Por quê? Porque, segundo Sócrates, o amor é um tipo de delírio que dará ao homem a possibilidade de acessar aquilo que a alma contemplou, se ele for capaz de segurar esse delírio dentro de um processo também ascensional de busca da verdade procurada. O amor será criteriosamente avaliado no nosso próximo encontro. Até daqui a pouco.